Faz a conta, começa em instantes. Boa tarde, estamos aqui na FEComércio, então quero agradecer a participação da senhora e dos senhores. Vamos tratar hoje da reforma tributária no setor imobiliário. Temos aqui ilustres presenças, a senhora Lisiane Stangarlin, presidente do Secov Centro Gaúcho, empresária no mercado imobiliário há 10 anos, corretora de imóveis há 20 anos, formada em administração de empresas pela Universidade Franciscana, possui MBA pela Faculdade Antônio Meneghetti, pós-graduada em Liderança, Gestão e Inovação pela PUC, Porto Alegre, MBA na Arte de Fazer Negócios pela Sonata Brasil, certificada em Psicologia Positiva pela Universidade de Lisboa. Boa tarde, senhora. Boa tarde a todos. Temos também a presença do Dr. Tiago Strasburg, advogado e assessor jurídico sênior do Secov RS, especialista em Direito Imobiliário, Direito e Processo do Trabalho e Docência no Ensino Superior, membro da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB-RS, o SED. Boa tarde, Dr. Tiago. Boa tarde. Boa tarde. Temos também a presença do senhor Maurício Gatti, contador e proprietário da Gatti Contabilidade, como sócio principal desde 2002, vice-presidente do Sescom RS, e vice-presidente do G Brasil, Grupo Brasil de Empresas Contábeis. Boa tarde, senhor Maurício. Boa tarde a todos, obrigado. Já vou passar os questionamentos, então, já que temos um tema bastante interessante, onde a reforma tributária traz impactos significativos para o setor imobiliário. O primeiro questionamento que nós temos aqui, então, é: a reforma tributária trouxe a substituição do PIS, COFINS e ISS pelo IBS e CBS. Do ponto de vista técnico, qual será o maior desafio para as empresas do setor imobiliário neste processo de transição? Pois o desafio acho que maior até porque é novidade, né? Embora muitos países já adotam o IVA, o Brasil, por ser novidade, mas o lado bom também é que vai ter 2026 inteiro para fazer os testes, né? Para 2027 que começa a valer. Então, eu acho que essa insegurança do que é novo é normal de acontecer entre todo mundo, entre as empresas, porque tudo que é novo a gente não sabe o que vai acontecer, mas em contrapartida é para se gerar maior segurança e maior transparência. Então, eu acredito que por já ser muito tradicional em vários outros países, o Brasil é praticamente um dos últimos a adotar, eu acredito que vai ser, à medida que vai funcionando, as pessoas vão ficando mais confortáveis, né? Porque tudo que a gente sai da nossa zona de conforto, a gente normalmente fica um pouco inseguro. Então, essa transição do novo sistema, da forma técnica, que a gente vai falar um pouquinho hoje, de pagar na fonte, enfim, pagar na hora do contrato, eu acredito que vai ser de maior transparência, de fato, e eu acho que vai vir a beneficiar as empresas, sim. Mas a gente sempre tem uma insegurança e por ser novo e não saber o que vai acontecer, ou se a gente vai pagar mais ou não vai pagar mais, porque ninguém quer pagar mais, né? A gente quer ganhar mais, não pagar mais. Mas eu acho que o nosso maior desafio vai ser essa transição mesmo, que é normal, no sentido do que a gente tem hoje para onde a gente vai. Então, mas eu acredito, eu sou uma pessoa muito positiva, né? Eu acho que vai dar tudo certo. Perfeito. Eu complementando, eu acho que, independente, antes de qualquer coisa, antes de entrar na minúcia da legislação, da lei complementar, né, que a gente estava falando antes de começar aqui, é uma lei muito extensa, a gente está falando de mais de 500 artigos, né, então, quando a gente tem na origem aquela promessa de simplificação, e você se depara com uma legislação de mais de 500 artigos, e a gente já bota um pé atrás, né? Mas isso não é para a gente se apavorar, né? Mas eu acho que o principal, antes de definir, de entender e dominar bem a legislação complementar, é o empresário, de uma maneira geral, entender que a lógica da tributação vai alterar.
E quando a gente está falando de lógica, a gente está falando exatamente na questão da tributação por fora, que a gente não está acostumado, não é cultural isso no Brasil, né? A gente tem sempre produtos e serviços onde a gente paga por isso e dentro deste valor já constam os tributos, e isso muda a partir do momento que os tributos passam a ser por fora do valor. Então, eu tenho o preço do produto, o preço do serviço, e além disso, eu vou enxergar o valor do tributo e pagar por isso, né? Então, isso muda essa questão. A segunda mudança é a tributação no destino e não mais na origem. Então, isso muda também completamente a lógica, até de atratividade das empresas, a questão da guerra fiscal dos estados e por aí afora. É a não cumulatividade ampla, né, onde a gente vai pagar um tributo de IBS e CBS numa alíquota alta, mas ao mesmo tempo as empresas vão ter créditos. Então, esse é para mim, o principal problema e o principal desafio das empresas conseguirem mensurar isso, né? Então, eu acho que esses 3 pontos, né, a não cumulatividade, o imposto no destino, o imposto por fora, é a lógica principal que muda. A partir daí, sim, tem que entrar nos detalhes, e a atividade imobiliária tem lá seus artigos e as suas disciplinas que a gente vai poder falar um pouquinho melhor aqui. Sim, mas essa parte da gente poder enxergar o que a gente paga, que eu acho que é a questão da transparência e que eu acho que vem a ser benéfico para nós. Porque todo mundo sabe que a gente paga, e paga bastante, mas não tem quantificação disso, né? Então, eu acho que essa transparência de pagar por fora e ter a real clareza do quanto tu está pagando, eu acho bastante interessante. Apesar da simplificação que se propõe nisso tudo, né? Mas, digamos assim, o total de normas que estão envolvidas aí em artigos dessa lei mostra que a transição é que poderá, né, ter um pouco de complexidade, mas a gente acredita que, superado esses detalhes, pode ser que sim, torne-se algo mais simples do que a gente tem hoje, né? Porque nós temos aí legislações que envolvem, cada município tem alguma coisa com seu ICMS, por exemplo, com seu ISS, e a gente parando para ter uma coisa mais unificada, mas entre como dizer assim, os desafios mesmo, eu acho que é a organização das empresas, compreender, como o Dr. Maurício falou, né? Esses 3 pontos principais que há uma alteração na forma como essa tributação é feita. Sim. É importante ter essa compreensão, né? O empresário está bem munido de informações e boas assessorias, não é, para apresentar isso para ele. Acho que vai fazer uma diferença para superar esse primeiro impacto, né, da transição. A importância da ciência das empresas de que agora não é mais uma reforma tributária, agora é Lei Complementar 214, ela já está aí, e 2026 é daqui a pouco mais de meses, 4 meses, então é um período bastante curto. É essa ciência, essa conscientização das empresas e dos envolvidos do setor, que é também um dos pontos cruciais, né, para que ninguém possa alegar depois mas eu achei que os achismos ficaram no passado, né? A reforma está aqui, está presente, há uma nova maneira de se tributar. Esse ponto que o Dr. Maurício traz é muito importante mesmo. Agora, a tributação ela é no fim e não mais no meio ou no início, como a gente vinha exercendo ao longo dos anos. Então, é a conscientização e a adaptação que é necessário que as empresas do ramo, do setor, elas tenham essa ciência. Vou passar então ao segundo questionamento, que é: como funcionará na prática o aproveitamento de créditos de IBS e CBS nas atividades de construção civil e quais impactos isso pode trazer na formação do preço dos imóveis? Sim. Respondendo aqui então, né, o impacto é direto, né? Quando a gente está falando de precificação, não só do setor da construção civil, mas qualquer outro setor, e a gente tem, como eu falei anteriormente, né, as empresas vão precisar tomar créditos para poder diminuir o efeito da tributação sobre a saída, porque a alíquota que vai ser definida de 27% ou 28%, com as devidas reduções dos regimes diferenciados, isso aí é fácil de entender, né? Mas o que é o grande desafio das construtoras, das empresas em geral, é conseguir aferir exatamente o quanto eu vou conseguir ter de crédito daquilo tudo que eu estou comprando ou de serviços que eu estou contratando, né? E aí a gente pode
vê diversos casos, né? A questão principal que se tem hoje, como forma de planejamento, é avaliar dentro da minha cadeia de fornecedores se por acaso eu tenho algum fornecedor hoje que não está me cedendo uma nota fiscal, um documento fiscal válido, né? Isso precisa ser corrigido, porque senão esse cara não vai me gerar crédito no futuro, né? A avaliação também da minha cadeia de fornecedores em relação a quais deles são optantes pelo Simples Nacional. Porque o Simples Nacional ele não é afetado diretamente, mas indiretamente ele porque ele não é um gerador de crédito, salvo se ele optar por uma tributação em separado da questão do IBS e do CBS, daí sim, ele paga separado, mesmo sendo optante pelo Simples. Ele tem escolha, né? E ele gera o crédito para o tomador, né? Então, a avaliação da minha cadeia de fornecedores é fundamental, né? Então, o quanto que isso tudo vai repercutir numa construtora A, numa construtora B, numa construtora C, depende muito da realidade de cada caso. Mas o efeito na precificação é direto. Porque é ali que eu vou saber, de fato, depois de todos os créditos tomados, quanto é que vai ser a minha carga tributária final. Mas essa das construtoras, muitos fornecedores, inclusive colaboradores, são com contratos de prestação e que entram pelo Simples, né? Então, acho que a estratégia... claro, o optante pelo Simples, ele pode, inclusive, optar por... pagar os créditos, né? Pagar o imposto. Mas adicionando até, ele não só do Simples, até do MEI. Do MEI, exatamente. Uhum. E são bases diretamente ligadas à construção civil. Uhum. Então, acho que a estratégia das construtoras em verificar essa questão, eu acho que vai ser uma das primeiras, sim, com certeza vai ser uma das primeiras estratégias. E é claro que também a gente sabe que na prática, no mundo real, como nós conversávamos antes, né, se dependendo do tipo de fornecimento de serviço, que majoritariamente é feito através de MEIs, não vai ser possível uma construtora impor ao prestador de serviço, ou tu me transfere crédito através de uma nova empresa, ou então tu não presta serviço para mim, né? A gente sabe que cada caso vai ser um caso, e em algumas situações as construtoras vão contratar assim mesmo não tendo crédito, até pela falta de mão de obra, de especializações. Então é uma análise bem importante que cada empresa precisa realmente tomar, né? E o efeito final, repetindo, né, é direto na precificação. Muito embora tenha essa referência no preço direto, eu acredito que talvez, digamos, a cadeia de fornecedores vai perceber isso em algum momento e também vai tentar ver de que forma ela vai poder contribuir porque, como ele falou, aquele que não se ajustar ou daqui a pouco não fornecer algum crédito, não for capaz de atender isso, ele poderá ficar um pouco excluído. Não que seja, mas em algum momento, entre escolher alguém que pode ou não dar um benefício, que pode repercutir lá no preço final do meu produto, pode ser decisivo. Então, não só a construtora fazer a avaliação, mas acho que aquele que vai prestar o serviço, fornecer, também tem que ver até que ponto ele pode fazer para auxiliar e para se manter dentro dessa cadeia, porque provavelmente vai ser algo que pode ser, às vezes, de exclusão de alguém que não possa fazer. E, com certeza, haverá reflexo, sim, no preço. Acho que o mercado se acomoda em algum momento, mas vai haver algum impacto inicial, muito provavelmente. Sim. Bom, passando ao próximo questionamento, então. A locação de imóveis que antes não era tributada passará a ser alcançada pelo IBS e CBS. O redutor de 70% é suficiente para equilibrar essa nova tributação? Pois é. Nós lá do Secov também, os Secovs tratam muito com os empresários e com essa questão de locações, né? E realmente, assim, esse redutor foi uma conquista, foi uma vitória, foi um trabalho de todos os Secovs do Brasil. Também a FEComércio tem uma participação muito importante nisso. E acho que aqui mostra a importância do associativismo, não é? Porque um empresário ir lá e discutir, uma empresa, alguém interessado é uma circunstância, mas você ter entidades com peso e com conhecimento de causa fazem muita diferença. Então, para os empresários saber que estão pertencentes a esse sistema, tem que dar uma segurança, eles têm que saber que realmente foram atendidos. E nessa questão dos 70% que se lutou para isso, ele suaviza um pouco, mas não é aquilo que se imagina, porque
a questão das locações não tinham essa tributação até então, né? Era muito envolvido a questão da renda, né? Para muitos contratos pequenos locadores, 70% pode não ser suficiente, né? Muitas vezes pode não alcançar aquilo e acabar tendo que contribuir. A gente tem que lembrar também que há redutores que eles são aplicados e, tendo em vista toda essa circunstância, a gente imagina que o efeito vai ser realmente no custo operacional do locatário, porque, bem ou mal, esse tributo, de acordo com questões da legislação, poderiam ser transferidos, né, ao inquilino, e isso pode dar um impacto lá no valor do aluguel. Mas a gente sabe o quanto é importante essa cadeia, que é a locação, tanto residencial quanto comercial, e acreditamos que isso vai ter um ajuste. Pode gerar algum impacto inicial. Mas, com certeza, sem esses redutores, sem esse percentual aí, seria bem mais complicado, com certeza. Ele vai fazer a diferença, sim. Eu acho que cabe uma complementação importante aí para quem está nos assistindo e escutando, né? A locação até então, ela nunca foi fato gerador de ISSQN, porque não se caracterizava como uma prestação de serviço, né? Então, excluindo, nós estamos falando só do imposto sobre consumo, né? Mantendo lá uma empresa que tem seus imóveis e que aluga, o imposto de renda e a contribuição social, só para deixar claro, isso continua igual, nada disso alterou, né? Mas o PIS e o COFINS, que no regime do lucro presumido se paga 3,65%, né? Considerando 27% do IBS-CBS com a redução de 70%, a gente chega, salvo engano, em 8,10%. Então a gente pula de 13,65% para 8,10%. Tá? Alguns vão dizer assim, mas existe a possibilidade de tomada de crédito. De novo, a gente está falando de tomada de crédito, né? Mas imaginem uma empresa que tem lá seus imóveis e que explora essa atividade, quais as despesas efetivamente serão geradoras de crédito? E se isso será suficiente para reduzir esse 8,10 e chegar próximo dos 3,65 que se pagava até então. Então, eu vejo como um aumento líquido e certo que vai ocorrer, tá? 70% é bom, mitiga, né? Mas não resolve e há, sim, um aumento de carga tributária. Mas tem a questão de ser, tipo, 3 imóveis, até 3 imóveis mas aí na e pessoa uma renda... física. Aí na pessoa física. 240 mil ano. Isso. Eu acho que e até, daí não incide, né? Eu acho que até a próxima questão que tu ia fazer, né? Mas já até. como a gente está num papo informal aqui, a gente pode avançar nisso, né? Exato, seria o próximo tópico, justamente a questão, no caso das pessoas físicas, então, que passam a ser contribuintes em determinadas situações, como mencionado pela senhora Lisiane, quais cuidados devem ser tomados para evitar problemas fiscais? Sim. Justamente, é algo novo, né? A pessoa física, antes, ela tinha a questão da locação direta. Certamente isso que o Dr. Tiago traz é um ponto que a gente sabe que isso vai repercutir para o locatário. Isso seja pessoa física ou jurídica, o locador, independentemente do sujeito locador, o locatário é que vai acabar sentindo o maior impacto. Mas, então, colocado o questionamento, deixar aqui vocês. Nós falávamos antes da tributação por uma pessoa jurídica, né? E a pessoa física realmente tem essa situação onde nunca houve esse tipo de tributação. A tributação da pessoa física em relação aos aluguéis, ela se dá pelo imposto de renda, através do Carnê-Leão, isso vai continuar normal. Mas ele é equiparado para fins de pagamento de IBS e CBS a partir do momento que no ano calendário anterior ele teve um rendimento de aluguéis superior a R$240 mil no ano, né? E mais de 3 imóveis. Isso em conjunto. Se essas duas coisas ocorrerem, as pessoas físicas, sim, passarão a ser contribuintes de IBS e CBS. Ou vender um imóvel... Ou no caso de alienação. Alienação é 5 anos se for um imóvel próprio, construído pelo próprio, né? Ou então, se não for imóveis de compra e venda, para quem compra e vende imóveis em seu nome, 3 imóveis no ano anterior. A gente, nesse caso, os cuidados de quem é pessoa física e faz essa alocação, primeiramente, é ter esse cuidado e saber realmente se dentro do seu período de locação você vai atingir esse teto de R$240 mil no ano, e se atingir ele, você ainda tem
mais de 3 imóveis locados nesse período todo. Então, o importante é ter um cuidado nisso, também manter a documentação formal desses imóveis, porque em algum momento nós temos aí outras formas de controle que a Receita vai ter, né? Então, ter esses documentos ajuda a controlar. Também citaria a adequar a declaração de renda e os planejamentos de retenção, porque passando a estar dentro desse perfil, bom, eu loco mais de 4 imóveis, ou acima de 3 imóveis, eu já estou dentro dessa regra. Então, a partir de então, eu já tenho que ter um alerta. Bom, preciso ver isso, ter uma consultoria para já me programar, não é? Isso realmente seriam os cuidados que a gente pode dizer para a pessoa física, né? Mas não estando dentro desses elementos que a gente falou, a princípio estaria, né, fora desse mecanismo aí de tributação. Não, e na pessoa física também daria para nós acrescentarmos uma análise detalhada na questão do ganho de capital e na permuta de imóveis, que até então não tinha imposto. Sim, sim. E hoje a gente tem 3 isenções, né, na pessoa física e na questão do ganho do capital. Então, isso vai incidir também, que é uma outra questão que vai envolver um planejamento na hora da negociação, né? E até é válido para aquela pessoa que tem mais imóveis, que pode entrar nessa situação, a possibilidade dele mudar e constituir uma holding patrimonial, né? Também é possível fazer esse estudo, né? E essa avaliação, né? Porque daí muda, ele não é mais equiparado, não é uma pessoa física, os imóveis ficam na pessoa jurídica e tributa dentro da pessoa jurídica, daí como a gente tinha falado anteriormente. A gente já começa a perceber que não há uma fórmula mágica, acho que isso é importante deixar claro, né, para todo mundo, ou seja, é quase que uma análise caso a caso. Voltamos a um período, até tínhamos conversado antes, a questão do artesanal, é quase que artesanal, eu tenho que ver a situação do Vinícius, eu tenho que ver a situação da Lisiane, tem que ver a situação do Maurício, quer dizer, não pode dizer, olha, joga isso, aplica para todo mundo, não é mais assim. Vai ser necessário uma consultoria, né, e não trabalhar só no achismo, né? Eu acho que dá. É perigoso. Acho que os mais incautos aí poderão ter surpresas desagradáveis. Sim, mas tem bastante pessoas físicas que elas têm uma renda variável em função de compra e venda ou migrando para locações, né? Então, eu acho que hoje já é recomendado, né, a hold. Então, eu acho que consultar um advogado tributarista, o contador que trabalhe com esse planejamento vai ser, sem sombra de dúvidas, o começo do 2026 na pauta da agenda ali para as pessoas que já têm esse tipo de renda, né? Perfeito. Aproveitando, então, nesse mesmo inteirinho, digamos assim, já foi mencionado a questão das empresas do Simples Nacional, então, que se optarem, né, pela questão do recolhimento por dentro ou por fora do IBS e CBS, na visão dos senhores e senhora, o que seria mais vantajoso? É caso a caso, eu sei. mas a gente pode dar uma linha que é a questão daquela empresa que ela está no meio da cadeia produtiva, vamos chamar assim, né? Onde ela, o cliente dela, precisa avaliar também quem são os clientes, né? Se o cliente final ele é uma pessoa física, ou seja, ele não vai tomar crédito, né? Para ele é indiferente o prestador de serviço, para o comércio, em relação a se manter no Simples. Se puder se mantiver no Simples, melhor, né? Agora, se ele está no meio da cadeia e o tomador do serviço ou do produto é alguém que vai tomar crédito, ele vai precisar avaliar quanto percentualmente aquilo representa do negócio dele. Nós falávamos antes de avaliação da carteira de fornecedores, né? Nesse caso, a empresa optante pelo Simples tem que avaliar a cadeia de clientes. Quem são os meus clientes finais, né? É muito fácil de entender. Meu cliente final é pessoa física, tá tudo certo, não teria grande problema. Agora, se isso é variável, tem que se avaliar. No caso, se ele for uma pessoa física com mais de 3 imóveis, que já tem, né, seria importante se ele vai fazer isso, ou vai, né, para ver se ele consegue ter algum crédito para facilitar numa questão de locações, por exemplo. Né? Então, daqui a pouco, se é uma pessoa física, só tem um imóvel ou 2, e não atinge o teto. De novo, né? Depende para quem ele está alugando o imóvel. Também. Perfeito. Com base nas simulações apresentadas, podemos dizer que a carga tributária tende a aumentar no setor imobiliário ou há espaço para neutralidade fiscal dependendo da estratégia?
Boa pergunta. Eu diria assim, que a gente encontra estudos que até apontavam ou tentam apontar uma certa neutralidade, mas como a gente já começou a debater aqui, né, já foi falado, não há uma neutralidade. Por mais que a gente tenha aí benefícios, créditos e tudo, a sistemática mudou. Então, não vemos que haja neutralidade, mas há sim, na verdade, um risco de aumento desses custos, né, de tudo, né? Então, empresas que não conseguem aproveitar créditos, operações que não optem por regimes de transação, né, acumulativos, né? Também pequenos investidores que não têm mecanismos para recuperar os tributos vão sentir, né? Eles vão ter esse sentimento de que, opa, as coisas mudaram, né? O fluxo está diferente, temos mais custos aqui, né? Embora que o redutor setorial seja 50% ou 70%, né? Eles busquem, vamos dizer assim, atenuar esse impacto, mas não chega. Pelos estudos que a gente vê, sim, vai ter impacto e acho que não vai ter essa neutralidade que todos defendiam no início. Muito difícil. Nas redes sociais da Receita Federal, ela comenta e descreve sobre a questão de não aumento da tributação e sim somente na substituição. Mas nos pré-cálculos, acredito que vai ter sim um pouco, mas eu não sei se nos pequenos investidores vai sofrer. Essa neutralidade, eu estava me recordando aqui, eu acho que é quando fica no percentual de 26,5%, que era o percentual que eles diziam que seria a tributação em 26,5%. Acho que por ali, em alguns cenários, casos específicos, a gente encontra uma neutralidade. Mas com o percentual já ali nos 28%, você não vai ter algum impacto, né? A Receita porque tenta tá dourar a pílula, né? também a questão da renda para imposto de renda, né? Entra num outro projeto detalhe. que está sendo debatido. Mas por enquanto ainda não. Mas então tem vários detalhes que talvez venha a auxiliar para beneficiar, né? Não para Mas aumentar. especificamente sobre o caso da redução de 70%, né? Das locações, redução de 50% nas alienações. De novo, né, o que a gente falou anteriormente, vai depender muito de quanto eu consigo absorver de créditos tributários das minhas aquisições, né? A depender de quanto eu vou conseguir, pode ser até que eu consiga chegar próximo de uma neutralidade, mas eu acho muito pouco provável. A gente tem que entender de novo, só para não sendo repetitivo, né, mas na locação a gente tem uma substituição do PIS e COFINS de 13,65% e um ISSQN que não existia, então está dentro do IBS, CBS, está dentro dessa parte, porque tudo é tributado, né? E a parte de alienação da mesma forma, né? A gente tem uma empresa que vende imóveis, ou uma pessoa física que vende imóveis, ela tem uma substituição e uma redução em 50%. Por maior o crédito que ela tenha para buscar, dificilmente vai conseguir atenuar a ponto de chegar numa neutralidade. Perfeito. Esse aqui é um questionamento interessante, até porque foge um pouquinho da área de formação de todos nós aqui. Mas ele é muito importante, até vendo o que a própria Receita já manifestou até agora. Quais adaptações tecnológicas e de gestão fiscal, ERPs, emissão de documento eletrônico, escrituração, serão indispensáveis a partir do ano de 2026? Essa é uma boa pergunta. Uma boa pergunta porque assim, o empresário, de uma maneira geral, está naquela situação assim, ok, 2026 vai começar, é caráter de teste mesmo, o que eu preciso fazer, né? E a gente tem que ser muito objetivo em relação a isso, né? O que muda em 2026, que eles estão chamando o período de teste, é que os documentos fiscais já vão ter um novo layout, tá? Isso já saiu a norma técnica, inclusive, sobre isso, tá? E as notas fiscais de serviço também está se buscando uma padronização dentro do padrão nacional das notas fiscais de serviços eletrônicas. Aí tem uma dificuldade aí, porque alguns municípios não querem aderir, São Paulo é um deles, mas aí é um assunto que a gente iria mais longe, tá? Mas de uma forma objetiva, os documentos fiscais já estão adaptados, devem ser obrigatoriamente adaptados a partir de 1º de janeiro de 26, tá? O que é essa adaptação? É a criação dos campos, a grosso modo, tá? Onde vão estar destacados o IBS e o CBS. Já nas emissões de notas fiscais a partir de 1º de janeiro, os valores já têm que estar ali. Eles não vão ser pagos, eles não vão fazer parte do valor total da nota,
porque existe na legislação a previsão de pagamento e compensação com o PIS e o COFINS, tá? Isso para não dar nenhum efeito final. Então, eu pago, mas eu me compenso do mesmo valor, tá? Mas se for cumpridas as obrigações acessórias, eu vou destacar na nota, destacar é citar na nota fiscal, mas não vai fazer parte do total. Ele é a título de teste e de estatística, basicamente é isso. Isso vai acontecer durante todo o ano de 2026. A grande mudança ela acontece realmente no início de 2027, onde o PIS e COFINS, daí sim ele deixa de existir e começa toda a transição do IBS e do CBS. Então, assim, respondendo à questão em relação a adaptações tecnológicas, as empresas precisam adaptar o seu sistema, e os sistemas todos estão trabalhando para isso, para o novo layout das notas fiscais. É isso. Obrigatoriamente, isso não tem alternativa. Quem ainda não se atentou a isso, faça contato com o seu fornecedor de software, né? Para que os documentos fiscais estejam emitidos da maneira correta. Até fugindo um pouco da questão da reforma tributária, é importante esse ponto de adaptação de sistema, porque a partir do ano que vem nós temos também o CNPJ alfanumérico, que algumas empresas não têm conhecimento, às vezes, ou até têm, mas não entenderam como é que é o funcionamento, e que também vai exigir essa modernização de software, justamente porque hoje nós temos uma sistemática de CNPJ, onde só temos a numeração mesmo, e todas as empresas que forem constituídas a partir do próximo ano, a partir da inclusão do CNPJ alfanumérico, passarão a ter a inclusão de letras na numeração do CNPJ, né? Inclusive filiais, que antes possuíam um número derivado do CNPJ matriz, e agora nós teremos essa modernização, digamos assim, essa novidade aí que a Receita traz, e que ela está chamando muita atenção, e é importante que a federação, até pela essa representação sindical e empresarial, ela também coloca essa importância para que o empresário se dê conta de que logo em seguida, como a gente já falou, a questão de tempo, né? O tempo é muito curto. Ano que vem é logo ali, não é mais uma coisa tão distante. Doutor Thiago? Eu ia complementar no mesmo sentido que falou o doutor Maurício, né? Que acho que se a gente vai para o setor imobiliário propriamente dito, acredito que as incorporadoras vão exigir sistemas bem rigorosos, né? Para fazer esse acompanhamento e estudo, acredito, né? E acho que aquelas empresas que trabalham mais com a gestão das locações, compra e venda, elas vão ter que se atentar um pouco mais às conformidades da lei para ajustar. Não que uma tenha mais facilidade que a outra, mas nenhuma vai escapar de ter que tomar medidas ou ajustar os seus sistemas para poder realmente cumprir isso, né? Não é uma mais fácil que a outra, mas pode ser que alguns vão ter que ter um cuidado muito mais meticuloso por causa dos créditos, e outras vão ter que ter um cuidado mais para a questão que envolve o planejamento, questão de receita, de valores, de tantos imóveis, um cuidado mais com a conformidade para cada contribuinte, né? Então vai ter um trabalhinho específico, às vezes com cada contribuinte, com cada empresa que vai estar ali, né? E aí vai evitar, eventualmente, a questão que envolvam aí obrigações e acessórias e também obrigações principais inesperadas, né? Às vezes surge alguma coisa ali, então o sistema pode ser que realmente auxilie e contribua, né? E acho que tem bastante empresas de pequeno porte e eles precisam se estruturar com o seu financeiro para essas documentações, como foi citado já, tá? Porque às vezes, eu pego semana que vem. Não existe mais, eu acho que vai ter que ter porque essas empresas, às vezes, o dono faz tudo. Escanteia, cabeceia e faz o gol, né? E então ter um setor bem planejado, bem estruturado para receber essa documentação, mesmo porque se paga na hora ali, né? Então, tu vai ter que ter um planejamento financeiro e a tua estrutura interna para estar bem organizado. Perfeito. Inclusive, até aproveitando esse gancho, a questão daquelas pequenas empresas, mesmo como citado, que só fazem um controle através de uma planilhazinha de Excel. E tem, uma realidade que acontece e esse planejamento e esse cuidado vai ter que ser redobrado, até porque como a gente falou, a primeira pergunta, né, é o dilema de tudo, é essa transição tá bem organizada dentro da própria empresa, porque senão já vai pagar descontroladamente. Exatamente.
Bom, agora então vamos nos direcionar para alguns questionamentos mais para o setor mesmo, não tão técnicos. Tentar não ser tão técnico, né? Numa matéria que é bastante técnica. A tributação sobre locações pode impactar diretamente o mercado residencial e comercial. Como o setor avalia esse efeito nos preços e na atratividade dos investimentos? Podemos dizer, acho que já tivemos uma pincelada sobre isso aqui, que realmente vai haver um impacto no setor, né? Acho que tem que ter igual a cautela de não criar também um cenário de tá tudo perdido, não é? Mas por quê? Porque a gente tem alíquotas que reduzem, como a gente já repetiu, tem alguns indicadores que a gente pode seguir aí, número de imóveis, valores e tudo, que eles vão ajudar. Mas uma questão é certa, o mercado de locações ele é muito importante para a sociedade, para a economia. Não é? Então, na época que foi se discutir esse projeto, o Congresso e conversar com eles, foi mostrado que se você mexer muito nisso, hoje em dia, por que você loca imóveis? Porque muitas vezes você não tem a oferta de imóveis para aquisição, ou não se tem o crédito para aquisição, e os imóveis locados são a melhor possibilidade, seja para residência ou para instituir um negócio. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que vai haver sim um impacto, como disse, porque tem essa questão da tributação, e isso pode acontecer num primeiro momento, né? São cenários que se vê, pode ser que algumas pessoas fiquem mais reticentes e segurem um pouco para não locar ou talvez não expor seu imóvel à locação, talvez migrem para vender imóveis, mas como diz, é tudo um sistema que tu tem que ter crédito também para poder alguém comprar aquele imóvel, né? Então, vai haver sim, acreditamos que isso pode causar algum impacto, mas a gente acredita que seria a curto prazo, porque a economia precisa da locação de imóveis, é um setor importantíssimo, então ele vai conseguir de alguma forma, a gente pensa que ele vai se ajustar, ele vai entrar dentro dos conformes. Em que pese a gente sabe que as pessoas vão pensar, ou eu boto para alugar, ou eu vendo e aplico um dinheiro em alguma renda fixa, alguma coisa, né? Esse pensamento passa na cabeça de quem tem investimentos em imóveis, né? Então, assim, a curto prazo de incerteza, o certo mesmo é que o aumento de custos vai ter e eles vão acabar repercutindo um pouco no inquilino. E isso aí pode gerar alguma pequena retração, mas o mercado tem, dentro dessas situações que já aconteceram, como a gente viu em questão de pandemia, essas situações, o mercado meio que se ajustou, foi se ajustando sem precisar de nenhuma interferência, né? Então, uma coisa que é interessante nas locações, propriamente ditas, é o fato de que se permite um ajuste entre as partes. O mercado ele consegue se regular. Quando ele vê que ele passou do tom ou que ele está abaixo do tom, ele consegue entender isso. Essa dinâmica funciona muito bem no mercado de locações. Ela não se sustenta fora de um padrão em que haja um giro e uma comercialização, né? Se fugir disso e travar, o mercado geralmente ele dá uma ajustada, né? A gente acredita que vai haver esse ajuste, vai ser necessário esse ajuste, né? Porque a gente fala de tributos que estão entrando nesses negócios e que alguém vai ter que suprir esses tributos. O locador tem a possibilidade de repassar o inquilino e nisso pode haver um aumento ali no valor do aluguel, mas não deve ser nada tão a ponto de inviabilizar uma locação. Não pode chegar a esse ponto, senão, digamos, o remédio ou a solução acaba matando o paciente, né? Sim, mas essa flexibilidade que tu comenta eu acho bastante interessante no mercado e de fato é o que acontece, né? Porque tem as negociações para ficar boa para ambas as partes, porque é um mercado muito pujante. A construção civil, o mercado imobiliário é um dos mercados que geram muito emprego, muito imposto, é o que gira a nossa economia também. E essa adaptação, inclusive, das pandemias, da enchente, a gente sabe que vai se moldando conforme a música vai indo, né? E aquilo que a gente já falou antes, as pessoas dependem muito de rendas de locação, outros migram para ter rendas variadas para isso. Sempre vai ser um mercado bom. Muita gente prefere ter o imóvel ali, sempre vai ter a valorização do imóvel do que às vezes deixar o dinheiro aplicado, porque também vai estar pagando. Exato. Então, a valorização do imóvel sempre vai ter. Hoje, atualmente, os juros, por exemplo, estão mais altos. Se recomenda comprar e depois, quando vier outro cenário, se faz portabilidade. Mas o importante é a gente estar sempre girando a economia. E o setor de locação hoje, inclusive, está muito em alta
né, em relação às taxas de juros e tudo mais. Então, eu acho que sempre vai ser, por mais que tenha ajustes, essa flexibilidade e a adaptabilidade é o que vai permear nosso setor. É uma característica do mercado Do de mercado. locações, né? A Exatamente. gente observou com esses exemplos que demos, que ela citou também, não só da pandemia, mas também das enchentes, isso mostra que há uma flexibilidade no mercado. Ele se compreende que se não fizer ajustes, e ajustes meio que, não vou dizer instantâneos, mas o mais breve possível, ele acaba comprometendo. E é uma economia, né? A alocação, ela reflete muito na economia, porque se você consegue locar um prédio comercial, você está ali exercendo uma atividade comercial, isso vai gerar gerador de empregos, gerador de receita, de renda, se movimenta. Então, se isso não acontece, o impacto é muito grande. Então, a expectativa é de que o próprio mercado também se ajuste e que, daqui a pouco, outras medidas que possam surgir aí no decorrer, com o andar da carruagem, possam melhorar o mercado, porque é uma das atividades, assim, a locação, ela é muito próxima das pessoas em si. Exatamente. Né? Porque daqui a pouco ficou caro, eu vou lá e negocio com a Lisiane, olha, ou daqui a pouco ele tem interesse, ele vai e faz uma oferta e fica com o meu imóvel. Então, é tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido. Então, engessar e segurar o mercado por causa de valores, ele é muito ruim. Eu acredito que não vai acontecer. É um perfil de cliente muito específico Sim. e ele tem se adaptado à realidade. A gente Tem. já percebe isso. Então, eu acredito que vai ter essa adaptabilidade, sim, com essas mudanças também que vem pela frente. É um dos setores mais, um mercado mais negocial que existe, eu acho, né? O locador precisa do locatário, assim como o locatário precisa do locador. Exato. Se um dos lados tentar fechar demais o seu meio ali, a tendência é perder ambas as partes, né? Então, sempre foi um mercado muito negocial, provavelmente essa flexibilidade, essa adaptabilidade, na verdade, Sim. ela vai ser ainda mais presente. A enchente é um exemplo excelente mesmo e ainda bastante presente para nós dessa adaptabilidade do mercado de negociações nessa parte de locações, né? No caso das pessoas físicas que possuem imóveis para locação, vocês acreditam que haverá retração no mercado de pequenos investidores que poderão desistir da atividade? Não sei se tu queres responder por conta de ter a experiência do mercado, né? Do ponto de vista tributário, como a gente falou anteriormente, que deve aumentar, né, essa tributação, é possível que aperte um pouco mais ainda as margens, né? Se vai chegar ao ponto da pessoa física desistir da atividade ou tentar ainda de alguma forma fazer isso por fora, como alguns ainda tentam fazer, agora com uma limitação maior, acho que a gente vai falar sobre isso depois, sobre a questão do CIB, né? Mas do ponto de vista de mercado, eu não saberia responder se vocês já viram alguma percepção disso. O cenário pode até apresentar um risco de alguma retração, mas é num primeiro momento em função da chegada de um tributo, de um aumento, a gente pode lembrar aquela vez que agora na pandemia que deu aquele descompasso do IGPM, etc., né, que o IGPM chegou a percentuais absurdos lá, né, e que o mercado se conversou e não se aplicou um reajuste, sei lá, de 37%. Não, se aplicou um reajuste daquilo que já se tinha uma expectativa, porque houve uma movimentação irregular do mercado em função daquilo, né? Então, pode ser que num primeiro momento haja alguma retração e aí, como a gente falou antes, o mercado ele vai tentar se dar uma ajustada, né? Eu digo assim que talvez aquela pessoa que tenha um imóvel ou 2 imóveis, no máximo, talvez não tenha essa situação, mas aqueles que pode ser que estejam no limite ali, porque o valor do seu imóvel, o aluguel é alto, e aí pode chegar antes do fim do ano a R$240 mil, esse aí, e daqui a pouco ele tenha mais imóveis, então vai depender de alguns fatores, não é? Então, se esses fatores forem respeitados, acredito que não vai ter uma retração tão marcante, mas eu acho que talvez algum índice ou outro possa apresentar alguma variação, mas não alta, assim, porque o mercado, como a gente falou, ele vai dar essa ajustada, né?
Eu acho que a premissa é a mais verdadeira, que uns choram e outros vendem os lenços. Então vai ter oportunidades para todo mundo. Exatamente, boa. Uns vão querer fugir de medo, outros vão querer dar essa desculpa por uma própria necessidade econômica, inclusive. Daí eu coloco a culpa no imposto e cai fora. E outros vão aproveitar as oportunidades que com certeza vai ter. Então vai ser muito da estratégia de cada um. Mas eu acho que o mercado ele funciona muito bem há muitos anos e vai continuar E funcionando. já deu sinais disso, Exatamente. né? Já mostrou que ele se ajusta, ele se atualiza, ele se molda àquelas necessidades e realidades do momento, né? Ele realmente é um mercado que ele não vive no delírio. Não é como a gente falava em outro momento. Qual é a realidade que a gente está vivendo hoje? O mercado, ele se adapta àquela realidade. Ele vê, não, mas isso tá delirando, isso não pode. Ele cai muito em si, muito rápido, né? Não acredito que tenha retração. Pode ter algum movimento que a gente sinta em algumas pesquisas e tudo, mas não de retração. Sumirem imóveis, acho que, pelo contrário, vai haver realmente, o pessoal vai... Opa, realidade. Vem o Rzinho da realidade, cai para a realidade, né? Sim, exatamente. Né? Bem por aí. Ou ainda vão haver aqueles que vão aguardar para Sim, ver pode. Ver o que como dá. Só Exato. dever para crer. Exatamente. Bom, o setor de incorporação terá um regime especial de transição até 2029. Essa regra é suficiente para dar segurança aos empreendimentos em andamento? Operações antes de 1º de janeiro de 2029, né, que são aquelas incorporações submetidas ao patrimônio de afetação, que já existe um regramento específico para isso. Para aquelas que iniciarem até esta data, já existe lá artigo 485, acho, da lei complementar. Isso. Já existe lá existem os percentuais que vão ser aplicados do IBS-CBS para aqueles casos que têm o patrimônio de afetação, que é 4% ou 1%. Isso. Né? A partir dessa data, entende-se que entra pelo regime normal de CBS, aplicando e tendo os créditos normalmente. Então, em relação à segurança, eu entendo que sim, para aqueles que têm a regularidade desse regime, não vai ter nenhuma alteração nesse momento. E fica garantido até 31 de dezembro de 2028, na verdade. Né? Isso. A gente acredita que essa transição setorial tem regras que vão contribuir para dar uma segurança, até porque nós estamos falando de uma peça muito importante na economia, que é a incorporação imobiliária, são novos investimentos. É uma cadeia produtiva que agrega empregos, movimenta a economia, projeta o futuro, são investimentos aí, não é? E dizer se essa transição ela oferece esses elementos, ela por si só, poderíamos dizer assim, a ideia é que tudo se ocorra da melhor forma possível, mas é muito importante que o responsável pela incorporação, o grupo responsável, ele faça, como o doutor aqui anteriormente falou, essa avaliação, se é bom entrar na transição agora, se aguarda para entrar em outro momento, porque ele vai ter que avaliar também a cadeia dele, quanto crédito ele tem, quanto ele não tem, o que está planejado por ali, não é? Qual é o sistema do RET que ele está incluído ou não, se é o de 4%, é de 1%, porque todos esses, nessa transição, eles mudam os percentuais, não é? E há pesquisas que nós já observamos que apontam que uma transição agora, antecipada com isso, ela resulta em um equilíbrio melhor. Um planejamento, você tem algum pequeno benefício ali na frente, mas também ingressar nessa transição, ela aponta que você fica afastado, se eu não me engano, você não consegue fazer algumas coisas, recolher alguns créditos. Claro, tem o ônus e tem o bônus, dá-se com uma mão, se tira com a outra. Então, é uma alíquota baixa, né, até essa data, mas também não dá direito a créditos. Exato, era isso, né? não dá direito a créditos. Aos redutor de ajuste, redutor social, todos esses benefícios que a legislação está entregando, pelo fato de ser algo pontual, então lá, até final de 2028 pode-se aplicar esses percentuais baixos, 2 e pouco por cento. 2,8 e 1 ponto... Especificamente sobre CBS e IBS. E é muito importante dizer que essa opção é retratável, né? Então, não é uma opção, vamos fazer, não deu certo, não dá para mudar. Então, quem está envolvido nisso é uma responsabilidade muito grande, estar bem assessorado vai fazer uma diferença, porque não há como retratação, não gostei, não ficou bom, estou com prejuízo, quero voltar.
É que nem montanha-russa, depois que baixou aquela cancela, não dá, só chorar, meu querido, Sim. não tem o que fazer. Mas falando na questão de segurança aos empreendimentos, inclusive o fato do patrimônio de afetação, e isso é uma segurança Sim. muito favorável, porque aqui a gente fala da questão tributária, mas a segurança em empreendimentos que têm incorporação imobiliária, que têm imóveis aprovados minimamente na prefeitura, projetos, levado a registro de imóveis. Então, tem muitos fatores que garantem a segurança imobiliária que na hora de tu contrata tua imobiliária, teu corretor de confiança, as construtoras que têm credibilidade para te apresentar. Tem muita gente com muito know-how magnífico, de extrema competência, que favorece a segurança dos empreendimentos, né? E por isso ir para uma imobiliária, por isso procurar assessoria jurídica, e por isso, porque é um meio que está sempre querendo entrar, outros querendo sair, mas é um meio que está sempre, todos os dias, girando muito. Mas a segurança dos empreendimentos começa muito para quem tem patrimônio de afetação. Obviamente, a parte tributária hoje ainda é a melhor para a questão de imposto, mas visando a incorporadora e visando quem está comprando, hoje é uma das melhores seguranças jurídicas que tem, né? Perfeito. Bora indo para o questionamento que o senhor Maurício até já antecipou. Como o cadastro imobiliário brasileiro, CIB, e a rastreabilidade das operações podem impactar o dia a dia das empresas do setor? O CIB, que é um novo instituto que está sendo criado agora. Cadastro Imobiliário Brasileiro. É importante explicar para as pessoas que não acompanharam até então. O CIB, na verdade, a tradução é essa, né? Cadastro Imobiliário Brasileiro. Ele é basicamente, para as pessoas entenderem, um CPF ou um CNPJ, né? É um número de registro centralizado, padronizado, que vai servir para todos os imóveis, né? Todos os imóveis registrados a título de locação, compra, venda, corporação vão ter um CIB como registro, né? Urbanos ou rurais. Exatamente. Então, o nível de cruzamento de dados por parte da Receita Federal a partir desse momento vai ser muito maior, né? A possibilidade, o exemplo que está se dando bastante é aquela pessoa que tem alguns imóveis em seu nome, então o CIB já vai entregar isso, né? E daqui a pouco a Lisiane vai lá e aluga um desses imóveis e coloca na sua declaração de imposto de renda que tu mora naquele local, né? Então, naquele momento, tu está dizendo para a Receita Federal que tu mora naquele local e aquele imóvel que é meu e eu não declarei a receita dele, o cruzamento vai ser automático e vai dizer, olha, tu está alugando e não está declarando esse valor, né? Então, aí, a partir daí, tem outros exemplos, né, de cruzamento. Então, a visibilidade vai ser muito maior, o objetivo realmente é reduzir os riscos de sonegação e fraudes, né, de uma maneira geral. Então, o CIB é algo novo, já foi instituído, e a partir de agora é a operacionalização dele e a adaptação de todos os cartórios e registros para que esses imóveis passem a ter esse número de registros. E é o fim dos chamados contratos de gaveta. Isso é importante dizer que quem vai operacionalizar esse CIB são os registros de imóveis. Exato. Então, se a gente fizer há um cronograma já estabelecido até 2020, final de 26... Final de 25 já tem que ter algumas coisas feitas, até final de 26 tem que estar praticamente implantado. Então, se a gente hoje for negociar um imóvel, eu e a Lisiane comprei um imóvel, etc., entrando lá e registrando-se, ali ele já tem que providenciar o CIB. Já vai gerar. Enquanto isso, ele vai fazendo dos outros imóveis. Mas conforme vai andando, vai fazendo isso aí. E isso vai gerar uma rastreabilidade nessa situação dos imóveis, e dizem também que a questão vai se ter aí uma questão do valor de referência atualizado dos imóveis. Acredito que isso aí pode repercutir em alguma questão aí de impostos, tributos, porque esse cadastro ele vem para pegar todas essas informações, porque às vezes a gente vai lá, o imóvel vale 1 milhão, mas a gente declara que foi vendido 800. Só que lá no registro, daqui a pouco você percebe que está alguma incongruência nesses elementos, né? Mas eu acho que vai ser muito como o colega aqui falou. Dedo duro. Vai apontar, mas ele alugou para ela, mas por que ele não fez a declaração? Ela fez, porque hoje o grande problema da Receita é que a grande maioria dos contratos de locação, eles estão ali, mas a Receita não consegue enxergá-los. Desta forma, pode ser que entre as declarações apareçam esses contratos, né? Esse inventário dos imóveis, de locação, precisa os contratos estarem registrados na matrícula também, né? Onde tem a segurança também.
Sim, alguns contratos se costuma registrar por seguranças, Mas para outros criar detalhes, o CIB? né? Não, para o CIB e para o contrato de locação necessariamente não. Não é essa vinculação, mas no momento em que você vai fazer a locação de imóveis, o inquilino que daqui a pouco pode querer declarar, ou uma empresa vai declarar isso, de alguma forma isso vai aparecer. Daqui a pouco a Lisiane tem 8 imóveis, mas eles estão fechados. Por exemplo, para a receita parece estar fechada, mas ela tem uma receita lá que tu vai ter que declarar a tua receita de aluguéis. Então vai aparecer que aquela receita de aluguéis é daqueles imóveis. Então as coisas estão ficando cada vez mais intercaladas, né? Não vai ter como se conseguir escapar desses detalhes, né? Ele é um facilitador do cruzamento de informações, sim. bem como Dizendo que hoje mesmo, sem o CIB, nos próprios cruzamentos de dados da Receita Federal, na malha fiscal das pessoas físicas, a questão do aluguel já aparece, né? Toda a intermediação que as imobiliárias fazem, Quando tem imobiliária, já né? aparece toda a receita e quando existe o pagamento de aluguéis da mesma forma. Porque, o pagamento na pessoa física ele não é uma despesa dedutível, então então as pessoas nunca deram muita bola para isso, né? Eu tenho que lançar lá a despesa de pagamento de aluguel que eu tive de um imóvel particular. Então, mas a própria malha fiscal já entrega, já mostra isso, né? Mesmo sem ter o CIB. Sim. Então, isso é algo que já acontece e vai ficar cada vez mais frequente. Perfeito. A reforma pode alterar a competitividade entre empresas de diferentes portes, pequenas imobiliárias, grandes grupos? De que forma os senhores e a senhora visualizam que pode ou não haver esse tipo de alteração na competitividade? Eu acho que como é hoje ainda, vai continuar sendo, quanto mais se ganha, mais se paga. Eu acho que os maiores vão pagar mais, os menores vão pagar menos. Não tem. Proporcionalmente falando, a gente sabe que tem segmentos, né, da economia que talvez até tenham algum benefício com a reforma tributária, né? Então isso já está sendo discutido desde o início. A indústria ela sai beneficiada, né, de uma maneira geral, e o setor de serviços prejudicado. Totalmente. Isso é uma linha, é fato, né? E agora, em relação à competitividade, é difícil, é uma pergunta ampla, de difícil resposta exata, porque a gente sabe que tem várias peculiaridades dentro, só desse capítulo da atividade imobiliária existem vários detalhes, né? E, de novo, né, vai passar tudo pela segurança e o levantamento correto dos créditos que eu posso ou não posso tomar, né? Isso é que vai fazer a diferença, porque imaginando que duas empresas iguais tenham a mesma atividade, o mesmo nível de receita, e a alíquota vai ser igual, em tese elas vão pagar a mesma coisa, né? Mas a tua empresa tem mais possibilidade de tomada de crédito do que a minha, então seguramente tu vai ter melhor resultado tributário do que o meu, né? Então isso é uma coisa que não tem como saber exatamente. Mas pode ser que alguns segmentos aí saiam segmentos não, algumas empresas do segmento possam sair prejudicadas se não tiver esse cuidado prévio de planejar bem o seu negócio. É exatamente nesse sentido. Não dá para cravar exatamente que por ser maior, muitas vezes uma empresa menor consegue se organizar e atuar de uma forma em que ela minimiza esses impactos de alguma forma, do que às vezes uma empresa grande que demora, por causa de uma estrutura maior, a domar esses elementos, ou por causa disso mesmo, né? Se acredita-se que por ser maior iria sobreviver, é muito difícil apontar, mas sim, vai haver diferenças. Eu acho que vai muito realmente dessa assessoria, da competência que a empresa tiver, do cuidado que ela tem e o quanto ela está dominando o assunto dela, enquanto ela domina o mercado em que ela está, os conhecimentos que ela precisa ter. Se ela dominar isso aí, com certeza podem fazer revoluções na legislação, mas se ela domina o mercado dela, ela não vai ter um prejuízo, né? Ela até vai se sobressair até quanto empresas maiores, né? O setor imobiliário depende muito da previsibilidade para investimentos de longo prazo. A nova sistemática tributária traz mais segurança ou mais incertezas? Eu faço esse questionamento já sabendo, até pelo que a gente já discorreu aqui, que na verdade ele traz hoje incertezas, né? Nós não sabemos exatamente como é que o mercado vai reagir agora nos próximos anos. É aquilo a gente até estava comentando que
Vão ter algumas empresas que vão ficar mais observando como é que o mercado vai se portando antes de arriscar investimentos. Mas até pela questão histórica, né? O setor imobiliário realmente ele depende muito de uma previsibilidade, né? A gente tem até casos internacionais aí onde o setor imobiliário, em virtude das bolhas imobiliárias, causou impactos financeiros em alguns países que foram bastante catastróficos. De que forma, então, os senhores, de forma geral, eu sei que é uma pergunta também muito aberta, assim como a anterior, mas a visão daí mais pessoal de cada um de vocês que lidam diariamente com esse setor, né? Eu acho que, independente da parte tributária, o que nos afeta muito é a questão da Selic. Então, fatores econômicos que a tendência é num período não tão próximo, mas também não tão longo, a probabilidade é baixar a Selic, então vem a favorecer a questão de linhas de crédito e que favorece o mercado. A questão da parte tributária é isso, tudo que a gente já falou aqui hoje, é esperar para ver como é que vai se comportar, mas o mercado ele trabalha bem nas adaptações, mas eu acho que o que interfere muito na questão dos investimentos a longo prazo para nós é a questão da economia. Taxa de mercado, ela tem que ter uma projeção de baixar, que a gente sabe hoje que não é essa projeção, e esperar que essa parte econômica da taxa ela baixe para a gente retomar o crédito, que é o que falta no mercado, inclusive, né? Poderíamos dizer que a resposta poderia começar com ambos, né? Traz segurança ou traz mais incertezas, porque eu não consegui deixar de pensar em nenhum dos dois. Eu acho que sim, existe essa questão da previsibilidade de investimentos, e aí a gente pode pensar tanto em investimentos grandes, como também o investimento de alguém que quer comprar um imóvel para fazer uma renda de locação, alguém que quer investir em alguma situação que esteja relacionada a imóveis, né? Eu acho que essa sistemática tributária, o objetivo dela é tentar trazer um pouco mais de segurança, né? E aí não estamos falando se aumenta custos ou não, mas acho que é tentar trazer uma previsibilidade, não é? Porque se a gente tem essa questão da tomada de créditos, a análise dos meus parceiros na volta que eu estou pegando isso mostra que vai ter uma certa segurança. Depois de um certo tempo, você vai conseguir avaliar um pouco melhor um negócio, né? Penso dessa forma. Mas também tem muitas incertezas, porque se a gente depende um pouco de questões econômicas, do movimento de mercado, créditos que não surgem, juros que estão altos ou não baixam, né? Isso pode gerar incerteza, né? Eu acho que num primeiro momento dizer que investimentos vão sumir não dá. Vai sempre ter alguém um pouco mais receoso, disse, vou esperar um pouquinho. Vai ter alguém que vai perceber uma oportunidade. Não, eu acho que agora é o momento, é entrar nesse momento. Isso vai depender muito de como por esse lado que a pessoa investidor ou investidor vai estar pensando, né? Eu vejo um pouco por esse lado aí. Dependemos de investimento? Sim. Mas também não é a única situação, né? Sim, porque é um mercado que a gente depende muito de vários fatores, né? É a família que cresce, Sim. É a família que se separa, é o desejo de casa em condomínio, enfim, Exato. Os desejos que Alguém movem a nossa área, que quer empreender. eu quero construir um prédio, quero construir casas, então é um meio que não necessariamente a gente depende somente da economia para tomar decisões, e sim de próprios desejos, né? Então, é isso que é bastante interessante da nossa área e que faz as coisas acontecerem. Lento ou não, mas as coisas acontecem. Do ponto de vista tributário, né, essa nova sistemática, apesar de deixar claro algumas regras e a nova forma de tributar, ainda tem, não tem como ficar citando aqui, mas tem várias incertezas no formato de aplicação de algumas coisas, tá? Então tem coisas que ainda não foram definidas, apesar da lei complementar estar pronta, estar aí, iniciando pelo comitê gestor do IBS, né, que está ainda numa discussão. Nós já estamos chegando no final do ano, isso já era para estar mais do que pronto e em funcionamento, porque eles ainda precisam emitir todos os seus regramentos internos de funcionamento, né? Para quem não sabe, o comitê gestor vai ser aquele com 54 representantes, sendo 27 dos estados e 27 dos municípios.
E aí dos municípios é que está tendo o grande embate, né, de quem serão os representados. Tem uma briga aí de duas entidades de municípios no Brasil, mas isso é um outro assunto, né? Mas é importante porque esse é um comitê que ele vai gerir, imaginem vocês, né? Ele vai gerir a arrecadação, a fiscalização e a distribuição de todo o extinto, vamos chamar assim, ICMS de todos os estados brasileiros e de mais de 5 mil municípios, sim, o ISSQN. Então, não existindo isso mais isso, tudo vai ser arrecadado e centralizado dentro de um comitê que fará, como eu disse, né, a gestão, fiscalização, distribuição e outras coisas. Então, imaginem o poder que esse comitê tem, né? E na sua largada ele já está tendo algum embate aí com os representantes que vão estar lá. Já era para estar pronto. Então, essa incerteza de operação, tá? Para mim não é uma incerteza da legislação. Claro, tem alguns artigos que carecem de um melhor estudo e dizer exatamente como é que aquilo vai funcionar. Mas a incerteza da operação, de uma maneira geral, o grande desafio da reforma, que é o split payment, que a gente poderia ficar 30 minutos falando aqui, também é uma incerteza como que de fato algumas coisas ali vão funcionar em algumas atividades de locação que até então não existia nota fiscal, né, que necessariamente vai ter que ter uma documentação fiscal válida para que isso ocorra. Então, incertezas nesse ponto tem várias, sim. Só para fins de alertar a importância dos empresários, né, e das pessoas, de maneira geral, acompanharem isso, né, porque os contadores, que a gente costuma dizer, né, que vai cair tudo no nosso colo, a gente não vai conseguir fazer tudo isso sozinho, né, então vai ter que ser necessariamente um trabalho conjunto aí de consultores, dos advogados, do próprio empresário que entende o seu negócio. Exato. Imaginem um empresário que tenha que validar toda a sua cadeia de fornecedores e clientes, quem vai ter que fazer isso vai ter que ser ele, dificilmente os contadores vão ter braço para conseguir fazer todo esse tipo de trabalho e assessoria, né? Sim, estudar e os contadores estão sendo muito bem treinados, inclusive, né? Muita gente buscando bastante conhecimento. Sim. E eu sempre dizia em cursos, enfim, que eu vou, bom administrador, um bom contador e um bom advogado. Qualquer empresário tem que ter. Tem que ter. E hoje é imprescindível a atualização. Mudou tudo, mudou todas as regras do jogo. Um jogo que não posso dizer que nós dominávamos antes, na verdade a gente sabia jogar. A gente sabia jogar o jogo, agora a gente vai ter que aprender o jogo novamente. Todos os contadores, os advogados, os empresários, todos os setores vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Bom, antes então de passar para as considerações finais, é importante até puxar alguns ganchos que vocês colocaram, de que essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo, justamente é com o cenário atual. Tá? A legislação é a Lei Complementar 214, que nós temos até então. Ainda temos o PLP 108, que pode trazer algumas modificações, não sabemos ainda, a gente tem previsões apenas, mas nada concreto. O que temos concreto hoje, setembro de 2025, é a Lei Complementar 214 e é com base nisso que a gente conversou hoje. Isso é importante ficar claro, inclusive, para quem estiver nos ouvindo, que é o cenário atual, né? Estamos trabalhando no cenário atual, claro, tentando fazer algumas previsões, mas nada que possa ser concreto, algo que a gente possa dizer, não, vai ser assim, desta forma. Alguns pontos, sim, a gente já sabe que terão uma sistemática já consolidada, mas o próprio comitê gestor, como bem mencionado, Maurício, é algo que ainda se está discutindo a competência para se analisar as decisões do comitê gestor. É um órgão federal que vai analisar um imposto que é estadual e municipal, composto por representantes de todos os estados e municípios, então ele é algo totalmente distinto. Nenhum IVA no mundo inteiro possui um comitê gestor, na verdade. Com a possibilidade, só agregando, com a possibilidade prevista em lei dos estados ainda estabelecerem a sua própria alíquota. E os municípios também. Muito importante. Então, quando falam de alíquota única, ainda tem mais isso, né? Isso é um ponto importantíssimo mesmo. Então, agora eu vou passar para as considerações finais de cada um. Tá? Podem ficar bem à vontade para discorrer o que vocês enxergam ou estão se precavendo ou estão arquitetando para poder lidar agora nos próximos meses, digamos assim, aí,
porque o tempo ele está se acabando mesmo. 1º de janeiro já está aí, apesar de 2026 ainda ser o chamado ano teste. 2025 se provou que o ano simplesmente voou, pelo menos na minha visão, o ano passou muito rápido. Então, estão... Eu particularmente estou bastante atenta, lendo bastante material, converso com o meu contador, eu sei que está em treinamento, a equipe dele inteira também, mas eu trago uma palavra de confiança e que mais empresas venham para o mercado. É um mercado muito bom e eu desejo sucesso para todos os empresários do mercado imobiliário e da construção civil. E a vida é assim, né? A vida é cheia de mudanças, a gente está sempre a gente tem passado por transformações inúmeras de testes para o ser humano como empreendedor, e a gente sabe, nunca foi fácil empreender. Então é mais uma que a gente vai encabeçar, vai estudar e vai encarar com certeza de uma boa, com cada uma com as suas estratégias, seu estudo, seu conhecimento, mas que eu torço que dê tudo certo, eu acho que vai dar, e que eu desejo que mais empresas venham para o mercado, mais profissionais entrem no mercado também, que é um mercado que muita gente olha, busca, e tem sempre bastante prosperidade. Considerações finais. Esse é um tema que não acaba aqui, como ele mesmo disse, né? É importante ter esse espírito otimista que ela apresentou agora aqui para a gente, mas deixar muito claro que, como tema título do que a gente falou aqui, os impactos da reforma tributária no setor imobiliário, eles estão bem claros. Nós teremos sim, vamos sentir alguma turbulência, alguma coisa assim. Não acredito que vá inviabilizar negócios, impossibilitar realização de desejos e sonhos, mas que acreditamos, agora como entidade Secov, né, de que estar bem orientado, ter conhecimento do que acontece vai fazer a diferença. Ou seja, em termos assim, a gente costuma promover eventos, cursos, debates, palestras com os empresários, né, e com o setor em geral, para ir ajustando e acostumando eles a essa dinâmica nova que vai vir, né? No fim das contas, o que vai prevalecer é aqueles que estiverem mais bem preparados e conseguirem, né, resolver as situações, se ajustarem dentro dessa nova legislação. O setor imobiliário é importantíssimo para a economia, tanto é que ele ganhou um capítulo ali especial, nós temos um regramento aí diferenciado, porque eles sabem da importância, né, desse setor específico. E o que eu posso dizer para todos é que se mantenham informados, busquem saber, amparem-se em bons contadores, advogados, não é, empresários, busquem essas informações, porque no fim das contas tem que estar preparado. Isso vai acontecer, queira ou não queira, né? Não adianta se retrair, se esconder, tem que estar disposto a participar, contribuir e fazer parte dessa economia que é o setor imobiliário, porque ela movimenta não só recursos, mas ela movimenta a vida das pessoas. Eu digo que o setor imobiliário é um setor que a gente não está lidando só com tijolo ou propriedade, a gente está lidando com pessoas, desejos, sonhos, importância, aquisição, a vida de algumas pessoas, muitas vezes é alguma coisa que está ali entre um imóvel, não é? E aquilo que ela quer, um sonho que ela quer realizar. Então, sabendo disso, a gente sempre tem esse cuidado de tratar sempre com muito carinho, zelo e atenção essas questões do setor imobiliário. Muito bem, o recado final é inicialmente tentar retirar essa ideia errada de que a reforma tributária veio para simplificar por completo toda a nossa realidade, né? Pode ser que isso no futuro ocorra, mas nesse momento, principalmente no momento de transição, não é o que vai ocorrer, né? A legislação ela é extensa, né? Uma legislação de mais de 500 artigos, com vários detalhes, né? Então, como eu falei no início, muda a lógica tributária do país. Eu tenho dito nos espaços que eu participo de palestras e cursos que seguramente é a maior mudança tributária da história do nosso país. Tá? Isso não é para assustar, mas é para a gente entender o tamanho disso tudo, né? Eu sugiro para aqueles que são do segmento, né, da área, do segmento imobiliário, que procurem se atualizar a respeito do que a legislação diz, né?
salvo engano, são 20 artigos específicos dessa área, 251 ou 270, e que ali já dá para ter uma noção exata de todos esses detalhes que a gente falou hoje, de uma forma muito resumida, né? E aí sim, procurar alguns profissionais para auxiliar, mas não deixem de ler a legislação, não é algo extenso, mas que vai dar uma clareada assim, nos conceitos principais das mudanças que estão para ocorrer a qualquer momento. Então, o recado final é esse, né? Não é para apavorar todo mundo, mas é para dar o grau correto de seriedade de tudo isso que está ocorrendo. Muito obrigado pela participação, um abraço a todos vocês. Bom, então para encerramento, eu quero agradecer a participação de todos vocês, a disponibilidade para esse momento que nós tivemos aqui. Informar também que a FEComércio, como federação representativa dos sindicatos, né, ela está realizando um trabalho em todos os setores, na verdade, que são que estão no guarda-chuva da federação, na verdade. Assim como a gente realizou esse podcast hoje do setor imobiliário, a gente está realizando dos demais setores também. Teremos uma oficina, ainda não tem a previsão da data, tá? Ela provavelmente vai ser em um período próximo agora, a respeito deste mesmo tema, a oficina do setor imobiliário, onde nós vamos debater, daí os empresários também estarão convidados, tá? Para as empresas, o que foi falado aqui, é a conscientização de que a reforma está aí, tá? A Lei Complementar 214, ela já está vigindo no nosso país. 2026 está aí há 4 meses já, 4 meses de ocorrer, onde a gente vai ter um laboratório, na verdade, uma experiência, né? Então que todos tenham consciência da importância que vai alterar tudo, na verdade. Ela vai alterar tudo o que nós conhecíamos como tributação dentro do cenário atual, né, do cenário do consumo, pelo menos. E colocar a federação à disposição tanto dos sindicatos quanto das empresas, né, no que for necessário. As empresas busquem os seus sindicatos setoriais. Os sindicatos, eles têm esse apoio da federação para que a gente possa, em conjunto, trabalhar e auxiliar no que for necessário. E participem dessas atualizações que estão sendo feitas aí pelos sindicatos, pelos setores, pelas empresas, por todos, tá? E busque orientação correta de profissionais da área tributária, da área de contabilidade, que são aqueles que atualmente são os personagens que estão trabalhando ativamente nesse cenário. Então agradeço a todos que escutaram, a todos que participaram desse podcast. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, até. Obrigado, até a próxima.